Nesta vida da qual nós estamos vivendo nos nossos dias hoje, nós entendemos que Deus tem muita paciência, porque nós falamos, conversando talvez com amigos ou com próprio pessoas das nossas famílias, nós falamos, olha, se eu fosse Deus, eu já teria perdido a paciência há muito tempo com tal pessoa ou com tais pessoas e teria destruído. Então entendemos que Deus tem paciência. E quando olhamos para nossas vidas, também percebemos que Deus tem paciência comigo e com você e com todos nós. Então, mas essa paciência de Deus é que eu quero falar um pouco sobre ela. Essa paciência de Deus é a oportunidade que nós temos de nos arrepender, de chegar-se até Ele e mostrar a gratidão e reconhecimento que Ele é eterno, Ele é santo, Ele é poderoso. Então a paciência de Deus nos ajuda a refletir melhor por que é que Ele tem muita paciência comigo e com você. Só que devemos entender uma coisa, que a paciência de Deus, ela tem uma hora que ela termina, ela chega no final. É sobre esse final da paciência de Deus que eu gostaria de conversar um pouco hoje com você, para você estar refletindo um pouco mais nas coisas espirituais que estão para nós todos ter a oportunidade de participar e, ao mesmo tempo, esse lado das coisas espirituais, que é o lado de Deus, para a gente aproveitar a oportunidade. Ele diz assim na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achado por ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. A paciência, a longanimidade, aquilo que Deus tem feito, dando tempo para tantos quantos querem morar com Ele. Às vezes imaginamos que Deus demora demais, mas na verdade não é isso. Deus vai permitindo que nós vamos nascendo nesse mundo, crescendo, e na esperança de Deus é que nós nesse período reconheçamos quem Ele é e aproveitar da paciência que Ele tem para nos arrepender e morar com Ele. A paciência de Deus pode fechar as portas um dia, e ninguém mais vai ter condições. E vai acontecer isso. Mas a paciência de Deus pede a volta do pecador para que ele possa voltar para Deus. Essa paciência é como se ela estivesse falando, arrependei-vos e volte para mim. Ele diz isso em Isaías, Isaías capítulo, isso há muitos anos atrás, Isaías 55, do 6 ao 7. Olha como o profeta Isaías vai estar expressando de uma forma assim que nos ajuda a compreender um pouco mais. Ele diz bem assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Olha, a paciência de Deus está falando, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Porque Ele está dizendo para mim e para você que nós temos limite e capacidade nesta vida, enquanto se pode achar. Então, Isaías já está expressando isso para que os ouvintes, no caso eu e você, e tantos quantos já passaram, ou quantos pode estar voltando e buscando essa verdade da expressão de Deus através dessas palavras. Invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, a paciência de Deus, ela vem com o perdão, porque todos nós pecamos. Ela vem com o perdão para nos ajudar a compreender e viver ao lado de Deus, para gozar a felicidade eterna. Ainda nós podemos ver que, embora muitas pessoas agem como se a paciência de Deus não tivesse limite, a Bíblia, que é a revelação da mensagem de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, mostra que haverá um ponto final nessa paciência de Deus.
na paciência do Senhor. Deus colocou um ponto final nos dias de Noé. Lembra que enquanto Noé construía a arca, aquele povo enorme vivia de qualquer maneira, pecando, aumentando o pecado, e de repente, sem que as pessoas pudessem estar olhando para o lado de Deus, vivendo aquelas orgias, quando você lê Gênesis, você vê que é assim, porque tal foi o tamanho do pecado, da liberalidade que eles tinham, que eles acabaram fechando o olhar de Deus, do seu santo lugar, para onde estava a sua criatura, que foi criada à sua imagem e semelhança, dos quais somos nós. Ele não conseguiu olhar mais para a terra. É como se o pecado tivesse feito uma escuridão e uma separação, porque Deus, Ele é santo. Ele não combina com o pecado. E quando chega em Gênesis, porque Noé estava juntamente com aqueles outros filhos, esposa e nora, eles estavam trabalhando. Mas nesse trabalho, provavelmente várias pessoas estavam até tirando sarro deles. E quando Deus encerrou a sua paciência e fechou a porta da arca, porque foi Deus que fechou, aí que caíram em si, mas já era muito tarde. Veio o dilúvio, gritaram por socorro, gritaram, salvam, mas não teve mais chance, porque encerrou esse período, né? Está lá em Gênesis capítulo 7, você vai ler toda essa história, né? Na vida de cada pessoa, seja minha ou seja sua, né, a morte marca o fim da oportunidade de se arrepender e receber o benefício da misericórdia de Deus. A morte. Às vezes, a morte é o final, mas às vezes mesmo antes de morrer, nós perdemos a capacidade de tomar as nossas decisões. É incrível isso, mesmo às vezes ainda vivo, com vigor, comendo, bebendo e caminhando, perdemos a capacidade, então encerrou-se o tempo. E nós podemos observar na Bíblia, em Lucas, né, quando Deus está comentando aquela parte com aquele homem que era rico, que desmanchou um celeiro antigo e construiu um novo, porque tinha colhido muito. Aí Jesus dá a resposta para ele no livro de Lucas, capítulo 20, no versículo 20 e 21. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A paciência de Deus vai estar terminando. Ele ainda ajuda um pouquinho mais nesse aspecto dessa conversa que ele está tendo da paciência de Deus. Ele ajuda um pouquinho mais em Hebreus capítulo 9, no versículo 27, que ele diz que o homem está destinado a morrer uma só vez. E depois disso vem o juiz. O julgamento o aguarda e espera para que ele possa receber o castigo que ele merece ou a vitória do qual ele venceu esse mundo. Em Hebreus capítulo 9, ele fala umas palavras muito claras para mim e para você. E assim como aos homens está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juiz, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, não vai tirar o pecado de todos. Por que esses muitos? Porque não são todos que vão aproveitar a paciência que Deus está tendo, mas ela vai terminar. Aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Essa deve ser a minha luta, a sua luta, para desenvolver na vida o lado espiritual, aproveitando a paciência de Deus. Também ele ainda fala na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta, respondendo várias questões de pergunta, ele chega no capítulo 5 da segunda carta, no versículo 10, ele diz bem assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Quer dizer que vai terminar a paciência de Deus e eu vou ter que comparecer perante Deus
para que eu possa receber segundo o que eu tiver praticado nos dias que se chama hoje. Porque a paciência de Deus terminou e o que eu fiz está feito. Se eu fiz para o bem, para o louvor do Senhor, que bom. Se eu fiz o mal e não quis saber de Deus, também vou receber a minha paga. Essa é a parte que ele coloca para a gente poder ficar bem atento na paciência de Deus e nas coisas que tem revelado, que é para mim e para você. Ainda um outro versículo que mostra que a paciência de Deus vai terminar um dia, em Lucas 16, no versículo 24. Lucas 16, versículo 24, ele diz bem assim: Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe, em água a ponta do dedo e me refresco a língua, porque estou atormentado nesta chama. A história que você já conhece do rico e Lázaro. Terminou o tempo para Lázaro e terminou o tempo para o rico. Os dois estão em lugares diferentes. Agora, um está nos seios de Abraão e o outro está em tormento. Por quê? A paciência de Deus encerrou para essas duas pessoas no momento que Deus tirou a vida física deles. Então a paciência de Deus se encerrou ali. Um por ter praticado o bem, foi para os seios de Abraão. Outro por ter praticado o mal, foi para o tormento. E ele, em desespero agora, pede que alguém pelo menos refresque a sua língua com um pingo d'água na ponta do dedo, porque ele está em tormento. Percebeu que a paciência de Deus, ela vai ter um fim. Ela está dando a oportunidade para que possamos crescer e ficar ao lado de Deus desde já. Porque quando chegar o final da paciência de Deus, nós já nos arrependemos, já confessamos Jesus como Senhor, já nascemos de novo da água e do Espírito e estamos aguardando. Enquanto aguardamos, nós estamos cuidando das nossas obrigações nesta vida. É eu e você, somos nós. É para nós que veio essa palavra. Ainda tem uma outra parte no Evangelho de João que eu acho muito riquíssimo, porque Jesus está respondendo para algumas pessoas que sentiram-se confortáveis, porque Jesus falou, olha, vai chegar uma hora que todas as pessoas que se acham no túmulo, aqueles que já encerrou o período da paciência que Deus teve com eles, vai voltar à vida. E ficaram maravilhados. Jesus dá a resposta. Essa resposta era tanto importante para mim como para você, porque essa resposta ajuda a gente a refletir na paciência, na longanimidade e na bondade de Deus para com o ser humano, do qual ele criou a sua imagem e semelhança. Aqui no capítulo do Evangelho de João, capítulo 5, Jesus faz esse argumento para responder estas pessoas, e na verdade está respondendo para mim e para você. Quando ele chega no versículo 28 do capítulo 5 de João, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Isso é bom demais. Mesmo que eu seja depositado na sepultura, ele já falou que um dia eu vou sair de lá. Eu vou sair, mas feliz se eu estiver praticado as coisas que Deus tem me ensinado. E infeliz de mim se tiver jogado fora a oportunidade no período da paciência de Deus comigo, Aí ele diz no versículo 29, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do castigo do juiz. Então, é muito bom ouvir o conforto que nos traz um alívio em nosso coração, em nossa mente, que Deus vai trazer à vida todos quantos já passaram aqui, e os que estiverem vivos na volta de Jesus vão serem transformados, segundo Tessalonicenses, A carta aos Tessalonicenses está falando no capítulo 4. Mas, ao mesmo tempo, traz também um peso, porque se eu não tiver praticado o que agrada ao Senhor, eu vou sair do túmulo
para o juiz, quer dizer, para receber a minha sentença e condenação, que é para a escuridão, para o sofrimento, para a podridão eterna, porque não morrem. Nós não morremos. Seja uma vida eterna ao lado de Deus, seja um castigo eterno fora de Deus. Porque Deus é vida. Quem está ao lado de Deus mantém a vida. Quem está fora de Deus tem a morte. É assim que ele diz. A vida está em Deus e a morte está fora de Deus, que veio com o pecado. Dessa forma, nós podemos estar meditando um pouco mais. Por que é que Deus tem tido tanta paciência no decorrer de todos estes séculos com o homem que nem merece? E às vezes imaginamos, mas eu mereço. Não, nenhum ser humano merece a salvação e a vida ao lado de Deus. É pela bondade de Deus, é pela misericórdia, é pela paciência de Deus que nós achamos bondade, achamos graça diante de Deus. É pela bondade dele, pela misericórdia que nós achamos graça para poder viver. E feliz do homem que aproveita esse período e abraça o Senhor e não solta dele. E ainda dá glória a ele todos os dias, porque ele é o Senhor. Ele é o Senhor da vida. E a paciência dele vai terminar um dia para mim e para você. Que Deus nos ajude a manter firme o nosso foco. Se você ainda não tomou conhecimento dessas coisas, sabe que vai fechar as portas também para você da paciência de Deus. Então aproveite o mais rápido possível. Abraça a paciência de Deus e coloque sua vida em ordem, lavando os teus pecados, confessando Jesus como Senhor, porque assim você vai ter uma tranquilidade na sua mente e assim vai poder viver uma vida feliz diante do Senhor enquanto está aqui e na esperança da eternidade. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos ajude a enxergar bastante todo esse lado para que alcançamos a eternidade com Deus e a salvação da vida eterna. Que Deus o abençoe. Se você já é inscrito no canal, continue sendo um mensageiro do Senhor. Eu tenho falado isso sempre, todo final de cada vídeo, para que você aproveite. E se o vídeo está servindo para você, envie para outras pessoas, para que essas pessoas também possam acordar a tempo e assim crescer na santidade e entender que nós não somos nada. E se você é só um visitante do canal, seja sempre bem-vindo. Se tem desejo de receber novos vídeos mais rápido, então inscreva-se. A pasta, esse canal está aí para que a gente possa estar usando ele. Ele não é um canal meu, é nosso canal. Canal para a gente ser um mensageiro do Senhor e enviar para outras pessoas, pelo menos para alertar a pessoa do perigo que está correndo, jogando fora a paciência de Deus. Que Deus nos abençoe.